Mas Deus aprove que hoje começássemos uma nova série de reflexões bíblicas, e essa nova série, ela tem o livro de Apocalipse para embasar essas nossas reflexões. Nós estaremos trabalhando até o início do próximo semestre, ou seja, até a segunda quinzena de julho, esses capítulos do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos fazer uma introdução bem objetiva sobre este livro e principalmente sobre as cartas, que nós chamamos das cartas ou das epístolas às igrejas do Apocalipse. Então, a partir da semana a gente vai ter um vídeo de cada uma dessas cidades, representando um pouquinho da história desses lugares, e nós vamos ter uma abordagem sobre essas epístolas ou essas cartas. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre esse primeiro capítulo de Apocalipse. E eu gostaria de trabalhar alguns aspectos conceituais, e a gente pudesse preparar o coração para aquilo que o Senhor haverá de nos ministrar durante esses meses, nos cultos da noite, onde nós estaremos trabalhando sobre esses capítulos de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, numa visão que ele teve. Ele estava preso na ilha de Patmos, e Deus ali enviou um anjo, e ele pôde então estabelecer essa condição de ver as coisas no presente e também no futuro. E Deus convidou para que ele pudesse registrar essas coisas, e que ele pudesse encaminhar isso às igrejas, naquela ocasião, representadas por 7 igrejas da Ásia, em que o Império Romano tinha o seu domínio, e nós poderemos ver daqui a pouco o que representa isso. Essas 7 igrejas hoje estão na Turquia. Eu tive a oportunidade no ano de 2019, juntamente com o Esther, de visitar essas cidades, esses lugares, de poder rever um pouco dessa história de cada um desses lugares, e essa edificação quero compartilhar com vocês nessa fase inicial. E depois nós leremos e estudaremos um pouco mais esse livro. Por que está estudando o livro de Apocalipse nesse momento? Porque no ano passado, que teve de igreja estudando o livro de Apocalipse, no início dessa pandemia, pensando e falando sobre o final de tempos e tudo, não foi brincadeira. Mas hoje se torna um tempo apropriado para trabalhar sobre isso. Até porque talvez acreditamos em muitas coisas que foram ditas que não está na Bíblia, que não representa a verdade de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. É um tempo apocalíptico que estamos vivendo? De certa forma, talvez sim. E por que dizer que não seja? Mas não é esse apocalipse que nós estamos vivendo que vai ser o fim ainda. Há muitas coisas que precisam ser desenvolvidas ainda. E talvez, olhando por isso, nós estamos um pouco longe. A Bíblia diz que Jesus voltaria quando todos ouvissem falar a respeito dele. Apesar de toda a tecnologia que temos hoje, apesar de toda a informação, dos acessos que temos, existem muitos povos não alcançados, aqui no Brasil, aqui na América Latina, aqui no nosso continente americano, e nós precisamos nos responsabilizar por isso. Nós precisamos entender que essa missão Deus estabeleceu à igreja. Essa é uma missão que a gente não pode de forma nenhuma terceirizar. Nós somos responsáveis por ela. Então nós poderemos dizer, Jesus está voltando? Não, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. E a volta de Cristo tinha que ser constituída como uma extensão deste cântico, como um momento solene, especial, em que as nossas vidas, elas pudessem estar de forma plena, estar regozijante, alegre, esperançosa. Mas o que temos visto às vezes no contexto geral da igreja? Uma certa tristeza, um desânimo, uma apatia para aquilo que envolve a proclamação das boas novas do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que o livro de Apocalipse é um livro de revelação. O texto original compreende o primeiro e o segundo versículo como o título desse livro. Então veja, o título é longo, o título é assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar o seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, olha, esses 2 versículos compreendem o título de todo o livro. Então, nós temos de forma bem abreviada Apocalipse, em grego Apocalipsis, que retrata revelação,
que é uma forma de tirar o manto, tirar uma toalha, tirar as coisas que impedem a clareza da visão. O livro de Apocalipse é o livro mais simbólico que nós temos na Bíblia. Nós falávamos no domingo passado sobre princípios de interpretação bíblica, e entre os princípios que nós falávamos da alegoria também. Nós temos dificuldade, então, de entender algumas coisas porque foram estabelecidos algumas palavras e alguns sentidos nessas palavras. Então, a gente não consegue ter a compreensão sem conhecer um pouquinho dessas alegorias e desses sentidos sobre nós nos nossos dias, sobre a nossa contemporaneidade. Então, nós precisamos entender que, por ser assim, existem muitas interpretações que podem ser duvidosas e não bíblicas sobre este livro. E eu queria nessa noite então partilhar com vocês algumas das coisas que nós encontramos aqui. Primeiro, nós podemos ver que foi um anjo enviado para poder revelar a João estas coisas. Veja no fechamento do primeiro versículo: ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João o que estava acontecendo e o que haveria de acontecer. Muito importante nós entendermos que a visão não foi tida por João quando ele estava ali adormecido na tarde na prisão. Ele teve uma clareza de um momento espiritual transformador que ele viveu, e ele gera isso como base, como vemos aqui no versículo 2, de testemunho de Jesus. Versículo 2, ele atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A visão ocorreu de forma sobrenatural, o fato ocorrido, ele foi dado por Deus como propósito de Deus para que João pudesse ter a visão, a percepção, e que ele pudesse registrar, anunciar àqueles irmãos servos desde o primeiro século, fechamento do primeiro século, início do segundo século, até nós no 21º século depois. Olha o que diz o versículo de número 3: bem-aventurados, felizes os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou passar esse versículo, porque eu vou voltar a ele e eu vou me dar um pouquinho mais de tempo nele, mas é importante perceber o quanto esse versículo é importante. O versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Quando nós pensamos nessas 7 igrejas, por que Deus escolheu essas 7 igrejas? Há uma ação específica de Deus, com toda certeza. E nesse olhar de Deus, o 7, ele representa plenitude, algo pleno. Então, há uma concordância nessa perspectiva do número 7 como algo pleno, algo extensivo, cheio. Então, quando se pensa nessas 7 igrejas, se pensa na totalidade, em toda a igreja, até porque nós conceituamos unidade de igreja. Esta igreja é uma das igrejas de Cristo, mas esta parte, esta igreja, ela compõe a grande igreja de Cristo. Então, existe uma só igreja, um só rebanho, de fato, daqueles que são regenerados, transformados por esse poder curador de Cristo Jesus. Então, na referência destas 7 igrejas, desses 7 lugares em que essas igrejas estavam situadas, há uma representatividade de todas as igrejas. E aí nós podemos ver a saudação no versículo 4, em que ele apresenta a graça como ponto fundamental desse cumprimento, porque é nele que nós encontramos a graça imerecida de Deus. Nós não merecemos, mas Deus concede. Nós só somos igreja porque Deus concede essa honra a nós, a partir de Cristo Jesus. E por causa dessa graça imerecida, desta ação de Deus sobre nós, nós conseguimos ter a paz. Então, a saudação de João, a saudação do registro dessa carta é graça e paz. Mas abertos, simplesmente graça e paz? Olha o que ele diz na saudação no versículo 4: graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quando nós olhamos para esse retrato de 7 espíritos, aqui não existe nenhum fundamento espírita, ok?
não existe aqui espíritos que estavam aqui e que subiram, que estavam ali. Quem seriam esses 7? Seria talvez Moisés, seria talvez Elias, seria talvez Enoque? Não. Lembra do 7 como plenitude? O que os comentaristas de uma forma geral dizem é que esses 7 espíritos representam apenas o Espírito Santo de Deus, a totalidade do Espírito, da presença de Deus que nos habita, que a partir da vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, passa a habitar todo aquele que crê em Jesus. No Antigo Testamento o Espírito Santo estava em alguns momentos. A partir de Jesus, o Espírito Santo, Deus, ele estava com Cristo, e a partir do momento em que ele ascende aos céus e ele envia o Espírito Santo de Deus, Deus passa a estar conosco todo o tempo. Então, o entendimento que a gente precisa ter é que essa saudação retrata o valor da expressão triuna do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, o Deus completo, o Deus que está sobre todas as coisas, que se manifesta no lado nosso, humano, material, mas que devolve a sua condição original à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que envia a si mesmo, não para estar por um tempo entre nós, como foi Cristo, Deus encarnado, mas através do Espírito Santo, Deus morando, habitando, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então o que nós precisamos entender é que essa saudação vem de Deus para nós. Há uma referência presente de Deus sobre a nossa vida. Quem assina esse texto, quem direciona essas palavras é o Deus completo, na sua expressão triuna. E nós podemos ver na sequência o versículo de número 5, no qual diz que essa graça e paz também é da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós conseguimos entender essa ação triuna, a referência daquilo que gera o resultado ou a referência para esta carta em valor para João e para nós, os seus servos, no século 21. O contexto então é: quem é que está enviando isso? Deus. Ele está enviando isso para quê? Para que nós entendamos as coisas que talvez fiquem um pouco escondidas, fiquem um pouco não visíveis na nossa caminhada. E o que fica não visível? A nossa realidade hoje de momento, assim como era de João naquela ocasião e da igreja que lá estava sendo vivida. Porque nós vamos ver a partir da semana que vem no capítulo 2, e nós vamos começar exatamente sobre a igreja de Éfeso, muitas coisas que nós como igrejas constituímos e achamos que são nossos, são valores, são referências, e que às vezes nós precisamos ressignificar tudo isso diante de Deus, com Deus. Então, nós podemos ver no versículo 7 que o Senhor Jesus, ele virá com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E é interessante ver isso porque todos verão a Cristo, inclusive aqueles que não creram em Jesus, que não aceitaram Jesus, aqueles que injuriaram, aqueles que blasfemaram, aqueles que rejeitaram plenamente Jesus. Todos verão quando Jesus voltar. E isso é uma verdade que, independentemente do nosso planeta ser redondo, e independentemente de agora ser noite, mas numa contingência do outro lado do planeta ser dia, numa totalidade de diferença de 12 horas, a volta de Cristo e Deus sendo maior do que esse universo, Cristo estando acima desse universo, todos, em todos os lugares, contemplarão no mesmo momento, não 12 horas depois ou algumas horas de acordo com a hora estabelecida pelo sistema de referência do planeta diante do Sol. Todos, num só momento, verão a glória de Deus, a segunda vinda de Cristo entre nós. E é interessante ver que esse versículo 7 fala que não só os que transpassaram, mas também todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. E pela primeira vez nós encontramos aqui duas expressões em conjunto, uma hebraica e uma grega, que fala sim e logo depois
amém. Essa referência hebraica é uma confirmação, assim como a grega, nesse sentido. Assim será concedido. Quando nós pensamos nessas duas expressões, nós pensamos numa validade do que está sendo dito. Assim como nós dizemos em alguns momentos, olha aqui, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ou de repente, depois do que foi dito, você entendeu o que eu disse? Você conseguiu entender todas as coisas que foram manifestas? Então, essas duas expressões em comum no contexto da Bíblia, nós aqui encontramos no versículo de número 7, no seu fechamento, há uma confirmação de entendimento pleno para os judeus e também para os gregos. A expressão é: aqui o que se diz é verdade. Preste atenção nisso. Esse fundamento é a parte mais importante do que vocês ouvirão daquilo que está para frente. Porque se vocês não entenderem quem está falando, vocês não vão dar valor ao que vocês estão ouvindo. Quem é que disse isso? Quem é que está falando? É Deus. Então dê valor a isso. Submeta-se a esse valor. Procure aplicar esse valor. Depois nós vamos voltar ao versículo 3 sobre isso, mas é importante você entender isso. O versículo 8 fecha bem dizendo: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus glorioso, majestoso, soberano, único nos céus, mas que também se faz presente no Emanuel, no Deus conosco, e imanente, de forma direta, para partir do Espírito Santo, como este que está com a gente agora. E é interessante ver o versículo 9: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Veja, João não se coloca como a pessoa mediadora, o relevante dessa profecia. Ele coloca como uma pessoa que foi contemplada por Deus, escolhida por Deus, mas que não tem diferença entre ele e os irmãos daquela época. Entre ele e nós dessa época, somos iguais. Mas João, por ser uma parte fundamental dessa escolha de Deus, ele se coloca de forma humilde e ele reconhece que assim como nós estamos vivendo as nossas tribulações hoje, ele também as viveu no seu tempo. Ele não tinha nada diferente de nós. Ele não era santo e no sentido de ser e viver essa santidade não passava os problemas que passamos. Pelo contrário, ele procurava viver em santidade, mas era um pecador como eu e você, que procuramos viver em santidade, mas constituímos uma luta contínua sobre a nossa condição. Veja que no versículo de número 9 ainda continua dizendo: no reino e na perseverança em Jesus. Nós somos companheiros de João na tribulação, no reino universal dele e na perseverança em Jesus. Perseverança é o tema da vida cristã. Não existe como pensar numa palavra que tenha maior valor de sinônimo, de significado, do que perseverança para a vida cristã. E João identifica muito claramente isso. Irmãos, nós somos companheiros na tribulação, nós somos companheiros também na perseverança, nós somos companheiros no reino estabelecido, desde a vinda de Cristo, e assim será até a sua volta e a partir da sua volta. Ainda no versículo 9, ele diz que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele acreditou prontamente da verdade de Deus, ele pagou o preço e ele estava preso ali por acreditar nessa palavra, ele estava preso ali porque as pessoas queriam impedir que a palavra de Deus pudesse prosseguir, avançar, mas ele não deixou que isso acontecesse, ele foi até o fim, mesmo sendo preso e depois morto por causa de Cristo. No versículo 10 diz: no dia do Senhor, no domingo, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. A experiência pessoal dele foi registrada aqui. Um dia especial, num domingo, em que talvez ele retratasse como um tempo de adoração a Deus. Nesse dia, ele teve uma experiência pessoal e Deus falou a vida dele, mostrou essas coisas. Versículo 11: e essa voz forte, como de trombeta, disse: escreve em um livro o que vês,
escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Ou seja, escreve e envia a plenitude das igrejas, a todas as igrejas, em todos os lugares. E é por isso que essa palavra chega para mim e para você hoje, porque ela vem com a força de Deus. E aí estabelece-se naquela época Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, ou Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: virei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Desse versículo anterior ao de número 12, até aqui, ao versículo 15, nós encontramos o testemunho de Cristo, esse Filho do Homem. Na ação de tradução direta, é exatamente o Cristo que nós tivemos aqui, essa presença encarnada do amor de Deus entre nós. E ele está com uma túnica diferenciada, semelhante talvez aos sumos sacerdotes, mas há um diferencial entre elas, que é exatamente essa faixa de ouro, que identifica exatamente não apenas o seu peitoril, mas a relevância e o valor que esta pessoa tinha por estar entre os 7 candelabros que representam as 7 igrejas. Ou seja, nós encontramos a presença de Jesus, dando referência à plenitude das igrejas daquela época e também até aos nossos dias. No versículo 16 diz: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Até aí nós podemos ver, e também no versículo 17, referências sobre este homem. E nós podemos ver 7 características que esse texto apresenta. Lembra do 7? Plenitude. Essas características evidenciam de forma plena que era Jesus que ali estava dando referência àquilo que era a igreja, ou a plenitude das igrejas. E veja que no versículo 16 fala que na mão direita ele segurava as 7 estrelas. Essas 7 estrelas fala sobre essa liderança. A mão direita representa a autoridade, representa poder. Nessa constituição havia sobre esta mão direita a autoridade que ele, o Senhor, confiou às igrejas. A igreja não tem nada místico, poderoso, por ser simplesmente uma referência, diríamos, com um elemento à cruz. A igreja, ela só existe, só tem autoridade de mudar a vida de um homem, não é porque tem belas músicas compostas, ou bons músicos que tocam, ou belos vocalistas que interpretam. É porque há Deus nessa igreja, na direção dessa igreja, no comando dessa igreja, nas ações dessa igreja. E esse Deus que está aqui é que gera essa transformação sobre aqueles que estão aqui. Essa autoridade, esse poder é concedido de Deus para fazer ser igreja, um grupo de pessoas regeneradas, transformadas pelo grande poder do Senhor. E é por isso que nós conseguimos entender isso no versículo de número 16. E é por isso que o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. O versículo 17: quando vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. A mão direita de autoridade sobre João foi: João, não fica preocupado. Sou eu, Deus, que aqui estou. Sou eu, Deus, que faço valer a igreja. Sou eu, cabeça dessa igreja.
Sou eu cabeça da extensão daquilo que será o meu reino, daquilo que será o meu corpo, daquilo que será as igrejas sobre todos os séculos. Sabe por que essa igreja persiste? Porque ela é dirigida por Deus, porque o cabeça dessa igreja é Cristo, porque se fosse pelas ações humanas, o que nós, homens, já fizemos das igrejas de Cristo, já fizemos tantas atrocidades, olhando para a história, quantas coisas tolas, quantas coisas assim pequenas, nós, por nós, já teríamos acabado com a igreja há muito tempo. Ela subsiste porque ela é de Cristo, e o que é de Deus não se pode delimitar o seu fim, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso o versículo 18 diz: eu sou o que vive, eu fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, quais são as duas perspectivas mais difíceis para o ser humano? Quando se fala sobre morte e quando se fala sobre inferno, a gente chega a estremecer. São os dois maiores desafios da vida humana. E olha o que tem ali. Jesus tem a chave da morte. Jesus tem a chave do inferno. Isso significa que Ele tem um poder sobre isso. Ele tem um domínio sobre isso. Ele está acima disso. Nada acontece se não estiver sob o seu controle. Ele tem a chave, Ele tem o acesso, é Ele quem delimita, é Ele quem abre a porta, é Ele que faz a diferença sobre isso. E aí nós podemos ver no versículo 19 dizendo: portanto, escrevo as coisas que tenho visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, há um processo de descortinamento da revelação direta de Deus no fechamento desse texto. Então, uma confirmação de que essas 7 igrejas, dirigidas por esses anjos, ela estabelece a direção, a consumação de autoridade e poder do próprio Cristo. Lembra que eu falei do versículo 3? E eu quero fechar esse versículo 3 hoje. Veja que é uma palavra introdutória, mas essa palavra introdutória tem que ser fechada com esse versículo 3, para que vocês entendam o que nós vamos trabalhar a partir daqui. Nós vamos aprofundar bastante o livro de Apocalipse, mas eu queria ter alguns minutinhos da sua atenção para esse versículo 3. Esse versículo 3, ele fala de 3 coisas, poderíamos dizer 3 verbos, que devem sempre ser conjugados quando a palavra ou o conteúdo ou a essência é a palavra de Deus para nós, que é Deus para nós. Olha o que diz o versículo 3: bem-aventurados os que leem. Bem-aventurados são os que têm acesso a essa palavra, porque terão entendimento dessa palavra, porque contemplarão o sentido dessa palavra. Bem-aventurado, feliz é aquele que consegue ler isso. O texto fala aqui também, bem-aventurado aqueles que ouvem. A honra de ler não está diferente da honra de ouvir essa palavra, para poder entender os propósitos de Deus. Mas o texto não para por aí. O texto fala aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós temos um entendimento errado dessa expressão guardar. Tem coisas que a gente guarda que a gente não acha tão fácil. Às vezes nós até partimos do mundo aqui e nem sabemos mais que temos aquilo. Depois alguém, depois de nós, vasculhando as nossas coisas, porque nós estamos mais aqui, descobre algumas coisas importantes. No passado tinha gente que não acreditava que poderia se guardar dinheiro no banco, porque tinha uma certa oscilação, e eles guardavam dinheiro dentro do colchão. Você já ouviu histórias assim, de pessoas que guardavam dinheiro dentro do colchão, em algum lugar da casa, e depois que as pessoas morreram, descobriu tanto dinheiro, mas que não valia nada. A moeda trocava, a inflação era muito alta, não valia a pena guardar. Talvez havia um pressentimento que iria acontecer quando nós encontramos ali
Collor, né? Segurando ali o dinheiro na poupança e na conta corrente durante um tempo, dando um calote no país. Mas a grande questão é que muitas pessoas se sentiam seguras guardando o dinheiro, tendo domínio sobre ele. E nós podemos ver que guardar aqui não é guardar esconder, é guardar tomando sempre acesso àquilo que está bem protegido. Você guarda a palavra no seu coração. Você sempre tem acesso a essa palavra, mas ela não está em qualquer lugar. Você guarda o dinheiro dentro da sua carteira. Você guarda o cartão dentro da sua carteira. Você tem esse cartão e esse dinheiro guardado na sua carteira, que está sempre com você. E dentro disso, você sabe que quando precisa, você sabe aonde está. A palavra de Deus precisa estar guardada no nosso coração, para todas as vezes, diante dos embates da nossa vida, nós sabemos aonde ela está, e fazer uso dela, ter acesso a ela, porque ler ou ouvir sem guardar não faz muito sentido. Que bom que a gente lê, que bom que a gente ouve, mas o que a gente guarda dessa palavra? A palavra de Deus, ela deve ser aplicada, praticada, porque se a gente for só ouvinte da palavra, não vai fazer diferença nenhuma. Só leitor da palavra não vai fazer diferença nenhuma. Nós precisamos ter essa palavra dentro de nós, para que ela gere a autoridade devida, o poder devido sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e as circunstâncias que formos viver. Sabe para quê? Para que diante do embate da nossa vida, lembra da tribulação? Nós podemos usar a palavra de Deus a nosso favor. Lembra da tentação de Cristo? O que Jesus usou? A palavra, o Antigo Testamento, as referências propostas. E nós, para vencermos o mal, vencermos nosso inimigo, nós precisamos estabelecer, não pela força de Grayscon, a gente precisa dizer, pelo poder da palavra deste Deus, pela referência deste Deus em nós, nós precisamos dizer em nome de Jesus, porque há poder nessa condição. Então, dentro daquilo que vivemos, daquilo que somos, nós precisamos considerar essa guarda, esse delimitar essa palavra, ter acesso, mas saber aonde está na nossa vida. Por isso eu queria concluir com esse versículo 3, para que nós possamos ter o entendimento concreto daquilo que Deus tem para nós. E eu quero convidar a você, para não ser só ouvinte ou leitor, mas aquele que guarda fielmente a palavra de Deus, que guarda fielmente os propósitos de Deus, para que você, a cada dia, possa ter a força, poder, a autoridade, a clareza do que você precisa para enfrentar os seus dilemas. E olha que não são poucos, né? A cada dia aparecem tantas coisas. Esse Covid que estamos vivendo, essa nova fase de reinfecção, e hoje tantas outras coisas. Estávamos olhando para alguns estados do nosso país, enchente, surto de dengue, mais Covid, quanta coisa trágica. E nós olhamos e vemos tantas outras coisas acontecendo em tantos outros lugares que nós não fazíamos ideia. Esse é um tempo adverso para nós. Conversávamos eu e o pastor Alva, esse é um tempo de registros, porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos, aqueles que virão depois de nós, terão acesso a algumas informações que nós não tivemos porque não aconteceu antes. Esse tempo é um tempo novo para todos nós. E esse tempo novo não pode deixar de ter o mesmo princípio de sempre. Deus é a razão de todas as coisas para nós. O tempo pode mudar, mas esse princípio não. Então, nós podemos ter novas fases em que encontramos no tempo certo uma Edilene da vida, encontramos no tempo certo uma nova oportunidade de trabalho, encontramos no tempo certo um sentido de formação acadêmica, mas esses valores, eles se encaixam sobre nós, para nós, como dirigidos de Deus, para uma fase melhor, bem melhor, para nós e os nossos dias. Vamos orar? Senhor, essa introdução do livro de Apocalipse, ela é tão rica de informações, de dados, mas ela nos constrange, porque neste momento ela nos diz que nós precisamos não nos preocupar sobre os elementos que estão presentes
e que às vezes nos chamam a atenção porque são elementos simbólicos e tem tantas coisas aqui difíceis de serem trabalhadas numa simples leitura, num simples ouvir, porque há uma necessidade de guardar. E esse senso de guardar, Senhor, está direcionado lá atrás, quando Israel ouviu o que estava presente no contexto da sua fala, quando José retratou o seu sonho. A tua palavra nos diz que Israel, Jacó ali, guardou no seu coração aquele sonho, porque não entendia o que estava acontecendo, mas ele guardou. A tua palavra nos diz também que Maria, quando recebeu a notícia de que seria mãe dessa expressão do Filho do Homem, Jesus, ela também não conseguia ter todo o entendimento, mas ela guardou no seu coração. Senhor, nós precisamos guardar no nosso coração essa palavra do Senhor, mesmo que a gente não saiba a totalidade ainda de tudo que aqui está registrado, mas que o Senhor nos dê a capacidade de debulhar, de encontrar o resultado, o entendimento dessa palavra, e que ela faça diferença em nós, e que da mesma forma que a mão direita do Senhor Jesus tocou ali em João, que a tua mão direita toque nas nossas vidas nessa noite, e gere sobre nós autoridade e poder, a partir do entendimento desta palavra, da prática desta palavra, sobre as coisas que estamos vivendo e as outras que ainda viveremos. Nessa noite, Senhor, ministra a nossa vida, para que estejamos preparados, para que independente do nosso amanhã, nós estarmos vivendo seguros com o Senhor, seguros na fé, seguros na esperança, seguros no trato, entendendo que o Senhor está conosco e ponto final. Independente do que passemos, independente dos conflitos que enfrentemos, o Senhor será por nós. Que essa diferença seja aplicada agora, em nome de Jesus, ao nosso coração, à nossa vida, à nossa história, para que saiamos daqui nesta noite cheios do Senhor, levando, irradiando a graça do Senhor, a paz do Senhor a todas as pessoas que depararmos no trânsito, mesmo dentro dos nossos carros, no ônibus, mesmo assentados em lugares diferentes, aos nossos condomínios. Que o Senhor nos faça nessa noite resplandecentes desta graça e desta glória do Senhor Jesus, vivendo, sentindo, crendo no poder dessa palavra. Nós assim te pedimos, Senhor, para que a nossa vida gere diferença e faça diferença sobre os outros que estiverem à nossa volta. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de ouvir essa palavra e de poder tê-la ao nosso coração. Mais uma vez agradecemos pelas vitórias dos nossos irmãos. Mais uma vez apresentamos a Camila, ao Senhor, o Henrique. Nós apresentamos o Renato. Nós, ó Deus, apresentamos tantos outros irmãos que carecem da intervenção e do cuidado do Senhor. O pastor Mauro, lá em Gramado, internado, Senhor, visita estes irmãos. Dispensa o teu poder sobre eles, visita os seus familiares, visita as suas igrejas. Senhor, visita a nossa igreja. Diante do Senhor, nós pedimos que o amor do Senhor, a graça de teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito, continue presente sobre nós, testificando, dando capacidade de entendimento, de aplicação, e que o Senhor possa fazer diferença sobre todo o seu reino, sobre todas as pessoas obedientes à tua palavra, aqui e até os confins da terra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.